Muito bem, vamos então colocar a mão na massa definitivamente. E nessa primeira aula sobre as receitas que vendem, nós vamos falar e ver aqui como que é feito o brigadeiro de leite ninho e o brigadeiro de leite ninho com Nutella. Para essa receita, nós vamos precisar de Nutella para decorar. Vamos precisar também de leite em pó. Eu uso da marca Ninho, mas você pode usar da sua preferência. Porém, fique atento, porque o mercado está produzindo composto lácteo e não leite em pó integral. Para essa receita, nós vamos utilizar 3 colheres de leite em pó, que dá em média 45 gramas. Não se preocupe, porque eu vou deixar a receita detalhada aqui embaixo. Então, aqui eu já falei sobre a Nutella, o leite ninho e o nosso próximo ingrediente é o leite condensado. E nós vamos precisar também de creme de leite, apenas 100 ml. Vamos precisar também da espátula de silicone, uma peneira e um fouet. Vamos precisar também de um copo medidor, da nossa balança digital e o nosso último ingrediente, a farinha de trigo. E nós vamos usar também a nossa panela. E para dar início à nossa produção, nós vamos misturar o creme de leite com as 3 colheres de leite em pó e aquela 1 colher de farinha de trigo. Na panela eu começo adicionando 100 ml de creme de leite. Em seguida, eu vou colocar 3 colheres de leite em pó. Não precisa achatar e também não pode ser muito leite em pó. Nós vamos colocar aqui 3 colheres cheias padrão. Nós não vamos peneirar o leite em pó, porque o leite em pó é um pó muito fino. Agora, nós vamos pesar 1 colher rasa de farinha de trigo. Primeiro, eu vou colocar minha panela no fogão e eu vou trazer a balança aqui com vocês e vou primeiro pesar a colher. Quando eu peso a colher, a balança vai me dar 28 gramas. Então, eu vou tarar a balança e aí eu vou pegar 1 colher bem rasinha de farinha de trigo. Assim, a balança vai conseguir me dar quantos gramas de farinha de trigo que tem. Nós colocamos na balança e deu exatamente 5 gramas. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a peneira e nós vamos peneirar a farinha de trigo na panela. Quando peneiramos a farinha de trigo fica um pó muito mais fino, mais suave e ele se junta à massa com mais facilidade. Muita atenção, porque todos esses passos que eu estou fazendo aqui, ele está sendo na panela fora do fogo. Eu não estou com o fogo ligado ainda. Agora que nós já peneiramos, nós vamos pegar o fouet e nós vamos misturar bem até ficar bem homogêneo. Você vai fazendo movimentos de mistura e você vai pegando todos os cantos da panela e se tiver gruminhos, você vai amassando esses gruminhos no fundo da panela até que todos eles estejam bem dissolvidos. E vocês vão perceber como que o pó se dissolve com muito mais facilidade em creme de leite. Porque o creme de leite ele é mais líquido, ele não é tão denso quanto o leite condensado. Então, o pó e a farinha de trigo, o leite ninho e a farinha de trigo, eles se dissolvem com mais facilidade. Depois de todo o pó dissolvido, nós vamos vir com a espátula de silicone e dar os últimos arremates finais na nossa massa. Se tiver gruminhos, nós vamos amassando como eu estou fazendo. Percebe que o creme de leite ele fica muito mais denso com o acréscimo dos pós, né? Pronto, tudo misturado, agora nós vamos acrescentar o leite condensado. Nós vamos usar uma caixinha inteira de 395 gramas. Eu vou cortar aqui a tampa de fora, a tampa de cima. E eu vou despejar todo o conteúdo dentro da minha panela com o auxílio da minha espátula. A caixa de leite condensado, ela não nos dá muita abertura. Então, nós vamos fazer? Nós vamos cortar a caixa de leite condensado no meio para conseguir aproveitar 100% do leite condensado da caixa. Percebe que não ficou muito leite condensado na caixa, mas é importante a gente aproveitar cada gota desse ingrediente.
Agora que nós raspamos todo o conteúdo, nós vamos misturar o creme de leite no leite condensado até ficar tudo uma massa homogênea, uma massa só. E aí sim, nós vamos seguir para o próximo passo. Misture bem até que tudo esteja muito lisinho e até que toda a cor já tenha se dissipado e ficado aquela cor bem clarinha. Pronto, agora com tudo já bem homogêneo, nós vamos colocar a nossa panela no fogo. Muito bem, nessa etapa nós vamos já ligar o fogo. Pode ligar o fogo em fogo médio e não pode ser fogo alto, porque quando ligamos o fogo alto no nosso brigadeiro, ele acelera demais o cozimento e acaba que ele não cozinha por inteiro. É o mesmo sistema quando a gente vai fazer uma carne assada, que a gente aumenta a potência e por fora ela fica boa, mas por dentro ela ainda está crua, ou seja, não cozinhou 100%. Então, por isso que é importante a gente colocar o fogo no médio. Não coloque também no fogo baixo, porque no fogo baixo vai demorar muito para o seu brigadeiro chegar no ponto. E além disso, o leite condensado, grande parte da sua composição é açúcar. Então, quanto mais tempo o leite condensado fica no fogo, mais a sua ativação de liberação de açúcar é mais rápido. Então, ele vai acabar liberando o açúcar e a cor dele vai ser uma cor mais escura, não vai ser um leite ninho bem branquinho. Além de ficar um brigadeiro chiclete, vai ser aquele brigadeiro muito puxento, não vai ser um brigadeiro cremoso. Então, vamos colocar o fogo em potência média. Média, não baixa, não alta. Média. E como eu estou mostrando para vocês, nós vamos fazer todo o nosso brigadeiro do início ao fim com movimentos suaves. Se você fizer ele com carinho, com paciência, sim, vai sair um brigadeiro perfeito. Você tem que ter paciência, você tem que ser calma, não pode estar com pressa, senão o brigadeiro vai dar muito ruim. E nada de mexer muito rápido. Movimentos suaves, calmos e lentos. E nós vamos fazer esses movimentos até o final do nosso processo. Perceba que os movimentos é sempre lateral, fundo, lateral, fundo. Nós vamos fazer esse movimento para que não agarre nada no fundo da panela e muito menos que agarre nas laterais. Eu vou adiantar o processo, uma pequena parte do processo, ok? Para ser mais didática a nossa aula. Aqui a massa já começou a engrossar e percebe que ela está começando a borbulhar, ela está começando a pegar fervura. Então, nós vamos diminuir o nosso fogo para um fogo mínimo e, se você quiser, pode sim aumentar a velocidade com que você está mexendo o brigadeiro. O brigadeiro tem que ser mexido do início ao fim, nunca pare de mexer, especialmente nessa etapa que começa a borbulhar. Se você parar de mexer, vai grudar no fundo da panela e vai acabar queimando o brigadeiro. Muito bem. Nessa parte, o brigadeiro ele está começando a ganhar consistência, já está um brigadeiro denso, não está no ponto de enrolar ainda. Então, continue mexendo no fundo, nas laterais, que não está pronto. Por exemplo, eu vou fazer o teste. Quando eu passo a espátula no fundo da panela, rapidamente o brigadeiro que está na panela se junta. Ele não fica separado, ele não demora a fechar. O outro teste é o caimento em blocos da espátula. Percebe que ele está caindo em blocos, porém é um bloco mais líquido, não é um bloco tão sólido. E nós vamos fazer aqui também o teste para ver se ele está despregando, soltando totalmente o fundo da panela.
Bom, ele não está caindo ainda 100%, ele está desgrudando, mas ainda não 100%, então nós vamos continuar a mexer. Muito bem, eu vou fazer novamente o primeiro teste do Mar Vermelho para ver se está no ponto ou não. Percebe que quando eu passo a espátula, o brigadeiro demora a se juntar, mas ainda assim se junta, ou seja, não está no ponto. Vamos continuar mexendo e vamos continuar fazendo os testes. Mais um teste, o teste agora para ver se está desgrudando da panela. Teste aprovado, positivo, está desgrudando. Vou fazer o teste agora do Mar Vermelho. Positivo também. A massa demorou se juntar. E agora nós vamos fazer o terceiro teste. Percebe que já é um bloco muito mais diferente do primeiro, já é um caimento em blocos mais denso. Então, nesse momento, nós vamos desligar o fogo e continuar mexendo por cerca de 2 a 3 minutos. Não precisa acelerar o movimento, o fogo já está desligado, você vai mexer suavemente. Para ter certeza que não perdemos o ponto da massa, mesmo com o fogo desligado, nós vamos fazer de novo 2 testes, o teste do Mar Vermelho e o teste de caimento em blocos. O teste do Mar Vermelho, positivo. Esse está certíssimo no ponto. E o teste de caimento em blocos também, positivo, super denso. Pronto, agora com a minha massa já pronta e o fogo desligado, eu vou pegar o plástico filme e eu vou abrir ele na minha bancada ou na mesa também, não tem problema. E com a espátula mesmo, eu vou juntando a massa na panela e colocando no plástico filme, dessa forma. Toda a massa já no plástico filme, e agora eu vou começar a trouxinha. Nós vamos pegar a parte solta do filme, do plástico filme, nós vamos colocar por cima. Cuidado porque está quente, você vai pressionando levemente para se achegar a massa ali no plástico. E nós vamos começar a dobrar as laterais. Dobrou as laterais, nós vamos também dar mais uma amassadinha, dar mais uma volta de plástico filme para garantir que está bem vedado. E assim nós cortamos. É um procedimento muito simples. Se você for congelar essa massa, é o mesmo procedimento. Desta forma que está, você vai esperar do lado de fora na temperatura ambiente por cerca de 2 horas, independente se vai congelar ou se vai apenas armazenar na geladeira, ok? Muito bem, agora vamos fazer a nossa decoração. Nós vamos finalizar o nosso brigadeiro de leite ninho. Aqui nós temos a massa de leite ninho, que descansou na geladeira por 4 horas, tá certo? Nós temos a Nutella para decorar daqui a pouco. E nós temos o leite em pó, o leite ninho, né? Para daqui a pouco a gente empanar o brigadeiro. Então, nesse processo a gente vai precisar de quê? Da nossa massa, a balança, um pouco de água filtrada num potinho de vidro ou qualquer potinho que você tenha e o leite ninho para empanar daqui a pouco, certo? Então, vamos lá. Eu começo, vou pegar a luva e eu uso essa luva, Va-Bene. Ok, as nossas luvas já estão nas mãos.
E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a nossa massa e tirar o plástico filme da nossa massa. Para a gente saber se ele está no ponto certo ou não, a massa não pode grudar no plástico filme. Então, vamos ver. Aqui a gente já consegue perceber que ele não está grudando no plástico filme. Não grudou. A massa sai perfeitamente e esse é o ponto certo. Se grudar no PVC, no filme PVC, não está no ponto ainda, ok? E aqui eu vou fazer o teste da textura e cremosidade junto com vocês. Eu vou pegar a massa e eu vou simplesmente repartir. Tá vendo como que é uma massa boa? É uma massa bem cremosa? Não é uma massa chiclete, mas também não é aquela massa grudenta, empelotada. É uma massa muito macia de se trabalhar e essa é a massa perfeita. Para fazer o brigadeiro de cento e o brigadeiro de caixinhas, é diferente a gramatura. Porém, eu uso a mesma forminha. A forminha número 5 eu uso para as duas ocasiões. A marca que eu utilizo, Junco, tá vendo? Ela é a número 5. E eu também utilizo a 4 pétalas, que é dessa marca que eu estou mostrando. Eu encontro com muita facilidade aqui na minha cidade, então eu gosto muito de usar ela. E para dobrar a 4 pétalas é muito fácil. Você simplesmente vai dobrando a partezinha para dentro, passa o dedo amassando, empurra para dentro e vai amassando. E aí você abre, pronto, a sua forminha 4 pétalas já está pronta. Mas lembre-se de higienizar as mãos. Se você quiser enrolar os brigadeiros sem luva, você pode. Então, você vai precisar de um potinho de água e vai precisar higienizar as mãos e tirar anéis. Então, eu vou lá rapidinho higienizar minha mão. Pronto. Com as mãos higienizadas, eu vou pegar com a ponta dos meus dedos um pouquinho de água e vou passar no centro da minha mão. Como a gente costumava fazer na infância com manteiga ou margarina, porém é água. Então, eu pego, coloco em toda a minha mão, nos dedos, no centro da mão, na palma, né? E eu vou pegar e vou ligar minha balança e vou pegar bolinhas para pesar. E vou trazer o meu leite em pó mais perto de mim. Esses brigadeiros eu vou fazer das duas formas para vocês. O brigadeiro de cento e o brigadeiro de caixa. Esse primeiro que eu vou fazer é o brigadeiro de cento. Eu utilizo 16 gramas de massa para o brigadeiro de cento. Ok, ele deu 16. Aí eu molho a minha mão mais um pouco de água. Não é para encharcar a mão. Eu molho a minha mão e vou enrolando o brigadeiro suavemente com a água. E você pode perceber que o brigadeiro não agarra na mão, a mão fica limpa. Se a massa começar a grudar na sua mão, você pode colocar um pouco de água e continuar boleando normalmente. Tá vendo como ele ficou bem redondinho? Então, eu já vou colocar lá no meu leite em pó. Eu vou fazer mais um brigadeiro tamanho festa. E eu já vou preparar também o tamanho de caixa, que é a gramatura de 25 gramas. Os brigadeiros de caixinha são maiores, porque os de festa, como são menores, é para aniversário, porque tem outras coisas para comer, como bolo, cupcake, e a gente coloca o brigadeiro em si para dar uma enchida, né, no contexto geral. E quando a gente encomenda brigadeiro para caixas, é normalmente para presentear, então todo aquele contexto tem que dar conta.
Eu utilizo, lembrando, 25 gramas de massa para o brigadeiro de caixinha. Deu 25, vou enrolar o brigadeiro como eu mostrei antes, com água na mão. O brigadeiro realmente não agarra na mão. E também como ele é um brigadeiro bem maior, aí eu vou colocar eles ali no cantinho para separar. Eu vou desligar a balança, tirar um pedacinho aqui que tinha. Vou colocar a balança para o outro lado, para eu ter mais espaço para trabalhar. E vou higienizar as mãos. E nós vamos precisar agora de uma peneira. Eu vou enrolar o brigadeiro no leite em pó, vou passar ele ali. E vou colocar ele na peneira e vou peneirar, um a um. Vou tirando o excesso de leite em pó, porque se ficar com leite em pó em excesso, a Nutella não gruda. E fora que a gente acaba desperdiçando material. Aí ele ficou bem redondinho. E eu vou dar um leve acabamento boleando novamente o brigadeiro. Ó, dei o acabamento, ficou bem bonitinho. E aí eu vou colocar na forminha. Mesma coisa eu vou fazer com o segundo brigadeiro. Eu vou tirar o excesso do leite em pó com a peneira e vou dar o acabamento boleando novamente. E aí eu vou colocar na forminha também. Agora, nós vamos fazer o nosso brigadeiro de caixinha. Tirando o excesso. Coloco na mão e dou o acabamento final enrolando novamente. Pronto, aqui está o brigadeiro da nossa caixinha. E aí eu também vou colocar na forminha número 5. Percebe como a forminha número 5 já deu uma valorizada no brigadeiro, dando a impressão que ele é um brigadeiro bem maior do que realmente é? Vou fazer a mesma coisa com outro brigadeiro. Tirar o excesso, vou bolear novamente e vou colocar na forminha. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos várias formas de decorar o brigadeiro de ninho e o brigadeiro de ninho com Nutella. Nós temos os famosos ejetores, que são os carimbos, né, que a gente utiliza nos brigadeiros de ninho. Eu tenho esses 3 de coração e eles funcionam da seguinte forma: eles literalmente ejetam. E vem 3 dele. Vem o coração maior, o coração médio e o coração menor. Tá vendo? E aí você também tem a opção de decorar com corações de açúcar, que são os confeitos de açúcar. Você dá Malvalério, ele vem em 50 gramas, eu não lembro o valor pago. Vamos começar a decorar então. Eu vou decorar um dos brigadeiros maiores com o ejetor de coração grande também. E aí eu vou chegar bem pertinho da câmera para mostrar para vocês o detalhe. Você vai pegar o marcador e vai pressionar levemente, fazendo voltinhas com ele sobre o brigadeiro. Tá vendo? Você vai literalmente marcar. Ele fica perfeito. Mas você não pode apertar demais, senão acaba ficando muito grotesco o seu acabamento. Muito bem, agora eu vou pegar o pacotinho que eu mostrei anteriormente dos corações e vou pegar um coração, que é o coração vermelho. E também é uma forma muito fofa, muito fácil de decorar o brigadeiro. E ele serve para qualquer sabor, não só o de ninho.
Tá vendo como é que fica lindo? Ele fica muito delicado. E você pode... É uma ótima opção também para Dia dos Namorados, né? Muito amor, muito romance. Então, aqui nós temos duas opções de coração. O ejetor de coração e o coração de açúcar. Vou colocar um do lado do outro. E agora nós vamos fazer a pitanga de Nutella e a roseta de Nutella, ok? Muito bem, para fazer a pitanga e a roseta, eu uso este aqui. O bico 32 da Wilton e também um adaptador. Esse adaptador de bico. E aqui eu já tenho a Nutella no saco de confeitar. Muito bem, vamos começar aqui então com o pequeno. O pequeno, esse pequenininho, eu vou fazer a pitanga de Nutella. Então, eu coloco o bico bem no meio do brigadeiro, espremo o saco de confeitar e vou apertando e vou puxando para cima, para dar uma leve pressão, tá vendo? A pitanga já está pronta. Eu gosto de colocar o saco de confeitar com a Nutella na geladeira por uns 5 minutos até dar uma endurecida e aí eu uso. E no grande, eu vou fazer a roseta de Nutella. Ó, eu aproximei bem a tela para ficar bem fácil para vocês verem. Eu coloco também o saco em cima do brigadeiro e vou dando voltas. Percebe? A roseta ela é muito mais fácil de fazer do que a pitanga, né? E tá vendo como é que fica um acabamento muito bonito? Então, esses são os nossos 4 brigadeiros. 2 de leite ninho puro e 2 de ninho com Nutella, versão cento e versão caixinha. Esse é um tipo de brigadeiro que desmancha na boca, ele é super cremoso e com o toque da Nutella fica muito singular o sabor, fica muito gostoso. E não é um brigadeiro enjoativo.